Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática e estou resolvendo várias questões de matemática dessa banca CESP. Ela também é Sebrasp, né? Então se você vai fazer concurso que vai ser essa banca e gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí o seu like, certo? Que isso me ajuda a continuar produzindo novos vídeos para este canal. Então, nesse vídeo de hoje eu vou resolver, certo? 6 questões da banca CESP aplicadas para o concurso da Prefeitura Municipal de São Cristóvão para o cargo de professor de matemática. Então vamos dar uma olhadinha nessas questões e ver, né, como a gente pode resolver. Vamos começar, né, por essa questão 76, e ela tem um pequeno enunciado que diz o seguinte: com relação a sistemas lineares e análise combinatória, então temos aqui, né, sistemas lineares e análise combinatória, julgue os próximos itens. Então a gente tem aqui uma situação hipotética na questão 76 que diz o seguinte: as lâmpadas tabulares de uma sala de aula foram instaladas, né, formando uma única fileira, né? Então temos 5 lâmpadas, vou anotar aqui 5 lâmpadas. Ok, formando uma única fileira. Por motivo de economia, 2 lâmpadas adjacentes nunca poderão ficar acesas ao mesmo tempo. Então a gente tem uma situação aqui, ó, apagada ou acesa, né? Então vou botar A para acesa e P para apagada, certo? Então temos essas duas situações. A assertiva diz o seguinte: nessa situação há exatamente 13 configurações distintas, incluindo, né, todas as lâmpadas desligadas, que atendem à exigência da economia. Aí o que ele está dizendo aqui? Por motivo de economia, 2 lâmpadas adjacentes nunca poderão ficar acesas ao mesmo tempo. Como que significa isso, tá? É como se fosse isso daqui, ó. Tem 5 lâmpadas. É como se eu tivesse, ó, uma situação que não pode, tá? Não pode acontecer. É a seguinte, é uma lâmpada apagada e a gente ter 2 acesas juntas, ó. Acesa, acesa. Aí, por exemplo, apagada e apagada. São 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O que não pode acontecer é isso daqui. Então, isso daqui não pode acontecer. Então, a gente vai ter 3 situações diferentes. A primeira é que a gente vai ter 3 lâmpadas acesas, ó, 3 lâmpadas acesas, tá? Certo? Acesas. Por que eu não posso ter mais de 3 lâmpadas acesas? Porque se eu tiver mais de 3 lâmpadas acesas, em qualquer configuração que eu faça, eu vou ter, né, pelo menos 2 lâmpadas acesas juntas. Então, isso não pode acontecer. Então, a única configuração para que a gente tenha 3 lâmpadas acesas é a gente colocar, ó, uma lâmpada acesa, certo? Uma lâmpada acesa. Eu vou colocar de vermelho para acesa, tá? Então, vamos lá. Ó, acesa, acesa no meio, certo? E acesa no final. Aí, entre essas lâmpadas, a gente vai colocar o quê? As lâmpadas apagadas, um P e um P. Então, aqui a gente tem o quê? Uma possibilidade, tá? Uma possibilidade aqui. Agora, eu posso ter o quê? Agora, ao invés de 3 lâmpadas acesas, eu posso ter apenas 2, né, lâmpadas acesas, tá? E por que eu não posso permutar isso aqui? Bom, se eu for permutar isso aqui, eu trocar isso daqui, eu vou ficar com 2 lâmpadas acesas. Ou eu permutar isso aqui, eu vou ficar também com 2 lâmpadas acesas. Então, a única configuração que eu tenho com 3 lâmpadas acesas e que elas não ficam adjacentes juntas é eu ter uma possibilidade, ou seja, ter essa possibilidade. Agora, se eu tiver 2 lâmpadas acesas, o que é que eu posso ter? Eu posso ter uma apagada, certo? Uma apagada, uma acesa, uma apagada, uma acesa e uma apagada, certo? Aí agora eu posso começar, né, com uma acesa, por exemplo. Aliás, eu posso até colocar essas acesas nas extremidades, ó. Acesa, apagada, né, apagada e acesa. Então já tenho 2 possibilidades. Outra possibilidade é eu fazer o seguinte, ó. Essa daqui tem que ser apagada, né? Pera aí. Apagada porque eu só tenho 2 lâmpadas acesas. Então, outra configuração pode ser o seguinte: eu começar com a acesa, ó, aí eu colocar essa no final aqui no meio, então fica apagada, acesa, apagada e apagada.
certo? Eu começar aqui. E agora ela ficar aqui, ó, ou seja, acesa, apagada, apagada, acesa e apagada. Então já tem um total de 4 possibilidades aqui. Então, se eu começar, né, por exemplo, ou se eu tiver no final, então eu posso ter, ó, essa daqui e essa no final. Então eu posso ter essa acesa, uma apagada e outra acesa aqui, ó, aqui e essa apagada. Agora eu posso trocar isso daqui, na verdade, eu ter uma acesa, uma apagada, uma acesa, apagada e apagada. Então veja aqui, essas são todas as possibilidades, né, de eu colocar duas lâmpadas acesas, ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades, ó, 6 possibilidades. Eu tenho um total até agora 7 e ele está me dizendo que são um total de 13. Só que ao invés de colocar ou duas, né, ou 3, eu posso, né, por exemplo, colocar somente uma, né, uma lâmpada acesa, né, acesa. Então fica, ó, uma lâmpada no início, aí fica apagada, 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 né, e apagada. Aí eu posso trocar essas duas, então fica aqui, ó, uma apagada, uma acesa, uma apagada, apagada e apagada, né. Aí depois vou ter outra possibilidade, apagada, apagada, acesa, apagada e apagada. Aí aqui eu vou ter apagada, 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 acesa e apagada, né? Então 1, 2, 3, 4, 5. Apagada, né? Apagada, apagada, apagada e acesa. Então tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem outra possibilidade, 1, 2, 3, 4, 5. 5 possibilidades aqui. Certo? Ok. Então, aqui eu tenho o que? 5 possibilidades. Certo? Possibilidades. Aí você deve contar, né? Por exemplo, 1 mais 5, 6, mais 1, 12. Só que a questão ele chama a atenção pelo seguinte motivo, ó, incluindo todas as lâmpadas desligadas. Então vou ter mais uma possibilidade, ou seja, ter uma apagada, 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 apagada e apagada, ou seja, todas apagadas, então vou ter mais uma possibilidade. Então se a gente somar tudo, ou seja, uma possibilidade mais depois 6 possibilidades com 3, depois 5 possibilidades com uma lâmpada mais uma, o que a gente tem, né? Ó, aqui dá 6 mais 6, 12 mais 1 dá 13 possibilidades, tá? E assim, né, a questão diz, na situação, há exatamente 13 configurações distintas, incluindo todas as lâmpadas desligadas, né, que atendem à exigência da economia, 13 configurações, sim, né, 13 possibilidades. Portanto, a gente marca essa questão 76 como questão correta, beleza? Vamos lá para a próxima questão. Questão 77 é uma questão, né, de matrizes, né? Para todo sistema linear de forma A vezes X igual a B, em que A é uma matriz quadrada M por M. Então, a gente tem uma matriz desse tipo aqui, né? Ó, vamos colocar genéricos, né? Por exemplo, A, B, aí etc, até M, aí C, aí até M, D até M também, né? E aqui até M. Então, a matriz, né, desse tipo M por M. Aí, né, A é uma matriz quadrada, M por M, X e B são matrizes colunas, X por 1, né? Então, M por X, na verdade, né? Então, eu tenho M linhas, ou seja, aqui X, Y até M, e apenas uma coluna, ó, apenas uma coluna. E aqui, ó, se a gente tem uma matriz desse M colunas, né, ou M linhas, e M linhas desse outro lado, ou seja, a quantidade de linhas aqui é igual a essa quantidade de linhas, então a gente pode ter uma matriz aqui, né? Ou seja, que também vai ter essa configuração da segunda, que é o quê? Vai ser dessa forma, por exemplo, eu vou colocar aqui um P, Q e etc. também com a configuração até M. Então aí tudo bem, né? E o determinante de A é igual a zero, né? O determinante de A é igual a zero. O sistema não tem solução? Né? Então isso aqui você poderia ter com pegadinha, pelo seguinte motivo.
Quando o determinante de uma matriz, ó, o determinante de uma matriz A, ele é igual a 0, quer dizer que esse sistema ele é possível indeterminado ou sistema é impossível. Então, só de saber isso aqui, você já vê que a questão está errada, porque ele diz que aqui o sistema não tem solução, mas ele pode ter uma solução possível indeterminado. Agora, se o determinante de A ele for diferente de 0, aí você tem certeza sim que ela é um sistema possível determinado, né? Então, para você ter mais clareza nisso, você poderia pegar uma matriz, o quê? 2 por 2, certo? Uma matriz 2 por 2, de uma forma que o determinante, certo? Uma matriz A, né? De forma que o determinante desse 0. Por exemplo, poderia ser 3 e 2, e aqui poderia ser o quê? Ó? 6, né? E 4, né? Veja que o determinante dessa matriz aqui, ó, o determinante, né? O determinante de A é o que? É igual a 0. Se eu multiplicar 3 vezes 4 dá 12 e 2 vezes 3 dá 6. Então, o determinante é 0. Então, ficaria, o determinante disso ficaria 3, 2, 6, 4, né? Vezes o determinante de x, ou a matriz x, né? A matriz x seria, tinha que ser também, né? Pela quantidade, né, de linhas dessa primeira, ou seja, x vezes y. E aí a gente teria um resultado, por exemplo, A e B, né, para valores da multiplicação dessa matriz. Então, como é que você faria isso? Pegava essa linha vezes essa coluna, então 3 vezes x daria 3x, né, 2 vezes y, então mais 2y, igual, né, essa primeira linha aqui, que é B. Né? Então, 6 vezes x, então 6x, 4 vezes y, então dá 4y, igual a b. O que é que você percebe aí? Você percebe que essa equação aqui, ó, essa equação, ela é o dobro, né? Ou seja, ela é o dobro dessa segunda. Se a gente dividir toda essa equação por 2, o que acontece? Então, vamos dividir ela toda por 2. Fica 3x mais 2y igual a b sobre 2. Então, a gente tem exatamente a primeira equação. Então, quando isso acontece, esse sistema, a gente diz que ele é um sistema possível indeterminado. Então, quando a questão aqui afirma, né, que esse sistema não tem solução, isso daqui está errado, porque ele pode ter, né, infinitas soluções. Beleza? Vamos lá para a questão 78. Questão 78 diz o seguinte, ó. Para a matriz A, né? Então tem uma matriz grande, tem-se que o determinante de A é igual a menos 1, aí tem que calcular esse determinante para ver se essa parte aqui é verdadeira, certo? E, consequentemente, A é uma matriz inversível. Bom, a questão aqui, ela já ajudou bastante, né? Por quê? Porque se a gente sabe que o determinante, né, dessa matriz A é diferente de 0, então sim, né, a gente tem uma matriz, né, inversível, ou seja, ela admite inversa, certo? Inversível, certo? Agora, se ela fosse igual a 0, aí ela não admitiria inversa, ou seja, ela não seria inversa. Ela não admitiria inversa. Então, nesse caso aqui, para a gente ver se essa questão está correta, só falta, né, calcular o determinante de A, né? Então, como é que a gente pode fazer? A gente pode utilizar aquela regrinha do cofator, né? Então, a gente pode pegar essa linha ou essa linha aqui. Ou essa linha aqui, ó. Vamos pegar essa coluna daqui, fica até mais fácil, né? Ó, essa coluna daqui, ó. Certo? Essa coluna daqui. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai, ó, eliminar, né, isso daqui e eliminar a linha daqui, ó. Aí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai identificar qual é esse número, ou seja, o determinante, né, o determinante de A, ele é igual, né, a menos 1 elevado a I mais J, certo? Vezes o cofator, né, cofator de I e J, certo? Então, a gente tem que calcular isso daí. Então, o determinante, né, de A é o quê? É menos 1 elevado a I mais J. Então, esse número aqui está na segunda linha, ó.
esse número A aqui, ó, A segunda linha, né? Segunda linha eu vou botar um 2, segunda linha e segunda coluna, né? 2, 2. Então, o que é que a gente faz aqui? Bota um 2 mais 2, né? Vezes o cofator, né, de I e J. Então, a gente vai ter que o determinante, né, de A, ele é o quê? Menos 1 elevado a 4. Então, né, se o expoente é par, então dá 1. Então, 1 vezes o cofator disso daí. Então, como é que a gente tem o cofator? É calculando o determinante da matriz resultante. Então, a gente vai ter 1 menos 1 em 1. Então, vai ser o determinante da matriz. Deixa eu até colocar ela aqui, ó. 1 menos 1 e 1. Aí a gente tem, eliminamos essa linha, 0, 1 e 1. 0, 1 e 1. E 1, né, 0 e 1. Certo? Todos os números resultantes depois da exclusão disso aqui. O que a gente vai fazer agora? Pegar a primeira linha, ou a primeira e segunda coluna e repetir aqui. Ó. Então, vamos fazer isso. Ó, 1, 0, 1, menos 1, 1 e 0. Vamos repetir. Ó, multiplicando isso aqui dá 1, né? Multiplicando isso aqui dá menos 1. Multiplicando isso aqui dá 0. Multiplicando isso daqui dá 0. Multiplicando isso daqui, ó, dá 0. E multiplicando isso daqui, ó, dá menos 1, tá? Porque 1 vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1. Só que quando a gente está fazendo da direita para a esquerda, a gente troca o sinal. Então, aqui é positivo, isso daqui vai ser o seguinte, ó. Vamos eliminar, né, esse 1 positivo com esse 1 negativo, sobra o quê? Menos 1. Então, o determinante dessa matriz A vai ser 1 vezes menos 1. Portanto, o determinante de A é o quê? Menos 1, de fato, como a questão afirma, né? Ela afirma aqui em cima. Deixa eu voltar. Ó, determinante de A é exatamente menos 1. Portanto, essa questão aqui está correta, beleza? Vamos lá para a próxima questão. Ó, uma questãozinha também, né, de combinatória. Vamos dar uma olhada nela. Situação hipotética. No jogo de basquete, cada um dos 5 jogadores de um time pode ocupar as seguintes posições. Como armador, né? Eu vou botar AR, certo? Armador. Ala armador. Eu vou botar ala armador. Ala líbero. Então eu vou botar, peraí, para não confundir com ala armador e ala líbero. Então, ala armador. Deixa eu ver. Ala armador. Eu vou botar um D. Ala armador. E depois ala o que? Líbero, certo? Ala líbero. Não é só ala, né? Deixa eu apagar aqui. Ala, AL, líbero, né? E pivô. São esses 5. O elenco de um time alfa é formado por 2 armadores, né? Então temos 2 armadores, 2 alas armador, certo? 3 alas, então 3 alas, 2 líberos e 3 pivô. Então 3 pivô. Nessa assertiva tá aqui, ó. Nessa situação sabe-se que em quadra jogam apenas 5 jogadores por time e que os demais ficam no banco. É correto afirmar que existem 216 formas distintas de montar um time com time alfa para iniciar a partida com exatamente, eu quero um pivô, certo? Então desses 3 eu quero um, certo? Então vou botar aqui abaixo, eu quero um pivô, um armador, eu quero um armador e somente um ala. Então o ala está aqui. Então o que acontece? Eu quero sim, desses 5, eu quero formar 3, um de cada desse daí. Ou seja, eu quero dos 2 armadores, eu quero um. Então eu tenho 2 possibilidades para armador. Dos ala, eu quero um. Dos 3, né? Então eu tenho 3 possibilidades. Dos pivô, eu quero um também dos 3. Então, também tenho 3 possibilidades. Só que aqui, ó, veja que a gente só tem o quê? 3 jogadores. Um armador, um ala ou um pivô. Então, agora me resta as outras possibilidades, né? Para os outros jogadores.
ele não restringe. Se ele quer exatamente um, né, sobrou o quê? Ala armador, né? Ele não restringe se ele quer um ala armador exatamente um líbero. Então, me restam 4 possibilidades. Porque eu tenho 2 ala armador, né? E tenho 2 líbero. Então, falta 4 jogadores para escolher. Então, se a gente pegar 2 e 2, dá 4. Então, para essa escolha daqui, eu vou ter 4 possibilidades de escolher esses outros 4. Bom, como eu já escolhi um desses 4 que sobra, só me resta escolher 3. Então, isso daqui é 2 vezes 3, que dá 6, né? 6 vezes 3, que dá 18. Então, essa multiplicação aqui, ó, dá o quê? 18. Vezes 4 vezes 3, que dá 12. Então, a gente tem que multiplicar isso daí, né? 18 vezes 12. 2 vezes 8 dá 16, vai 1, né? 2 vezes 1 dá 2, né? Deixa eu ver, 2 vezes 8 dá 16, vai 1, 2 vezes 1 dá 2 e 1 dá 3. 1 vezes 8 dá 8, 1 vezes 1 dá 1. Então, baixo 6, 3 e 8, né, dá 11, vai 1, então dá 216, né? Exatamente como a questão afirma aqui, né? Portanto, essa questão 79 está correta, beleza? Vamos lá para a próxima questão. Hoje tem umas questões bem legais, né? Vamos lá para essa questão 80. Ó, se um professor deseja formar 3 grupos, né, com seus 16 alunos. Deixa eu ver se é 16 mesmo, deixa eu apagar isso aqui. É 16 mesmo. Deseja formar, né, 3 grupos com seus 16 alunos, de modo que dois grupos tenham 5 alunos, ó, 2 grupos com 5 alunos, ou seja, 5 alunos, e o terceiro, né, tenha 6 alunos. Então, haverá combinação de 16 em 5, mais 11 em 5, mais 6 em 6, formas distintas de se formarem esses grupos. Veja, se eu pegar dos 16 escolher 5, então vai me restar quantos? Vão me restar o que? 11. Que eu peguei os 16, 5, então me restar 11. E eu vou escolher os 5. Quando eu pegar dos 11 pegar 5, vão me restar o quê? Somente 6 para escolher 6. Agora entenda que eu tenho que pegar dos 16, 5 e dos 11, 5 e dos 6, 6. Só que ao invés de fazer assim, eu também tenho outra possibilidade, né? Então, vou botar um ou aqui, ó, ou e mais. O que é que eu posso escolher? Ao invés de eu, por exemplo, começar escolhendo isso daqui escolhendo 5 dos 16, eu posso primeiramente escolher, né? Deixa eu ver se é assim que ele quer, né? De modo que 2 grupos tenham 5 alunos e o terceiro grupo tenha 6. Então, ele não restringe, né, a ordem de escolha aí. Então, eu posso dos 16 escolher 6, né? Aí aqui, o que acontece? Se eu escolher 6, aqui me resta escolher 10 que sobraram e escolher 5. E agora, né, dos 5 que restaram, também escolher esses 5. Será que eu tenho outra possibilidade, né? Eu acho que eu tenho, né? Por exemplo, ó, eu vou botar um ou aqui e mais é o seguinte. Eu fazer o seguinte, começar dos 16 escolhendo 5, certo? E depois do que restou, por exemplo, dos 11, escolher 6, certo? Então, se eu escolhi 6 dos 11, me resta 5, ou seja, 5 escolher em 5. Então, veja que isso daqui, ó, é totalmente diferente do que ele forneceu, né? Então, haverá isso daqui formas distintas de se formarem esses grupos, não, né? Então, tem todas essas formas aqui distintas para escolher esses grupos. Então, a gente marca essa 80 como item errado, beleza? Vamos lá para a questão 81. Questão 81 diz o seguinte. Que parece que é uma questão de binômio de Newton. Vamos lá. Ao se expandir a expressão, né, x menos 1 sobre raiz de x elevado a 6, o termo independente de x,
será positivo e superior a 10. Bom, o que é o termo independente, né? O termo independente é aquele termo que não tem x. Então, a gente teria que expandir esse binômio de Newton e descobrir qual, né, qual é esse termo, né? Ele está dizendo que o termo independente de x será positivo e superior a 10. Então, o que a gente pode lembrar, né, do binômio de Newton? Né? Ele diz o seguinte, o termo, né, em que a gente tem o termo P mais 1, né? P mais 1, né? Ele está ali na posição P mais 1, ele é igual, né, à combinação, né? A combinação aqui de NP, né? NP, que multiplica, né, o x, né, elevado a n menos p vezes, né, o y elevado a p. Só que nesse caso aqui, o x é o próprio x. E o y, nesse caso, é o quê? É 1 sobre raiz de x, né? Então, para ficar mais fácil, o que a gente pode fazer aqui? É inverter isso daqui. Vamos fazer o seguinte. A gente tem 1 sobre, né, raiz de x. Isso daqui pode ser escrito como sendo 1 sobre x elevado a 1 meio, né? E a gente inverte essa base aqui. Se a gente inverter a base, a gente vai trocar o sinal do expoente. Então, vai ficar x elevado a menos 1 meio, tá? Então, vamos substituir aqui. Então, a gente vai ter o termo, né? P mais 1. Ele é igual a n, ó. N é exatamente, né, o expoente do binômio, ou seja, 6 em P, né? 6 em P, que multiplica o termo x, né, elevado a n menos p, ou seja, o que é n menos p? É 6 menos p, ou seja, 6 menos p, vezes x. Quem é x? Ou x não, vezes y elevado a p. Né? Quem é y? É tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, meu y. Então, eu vou ter exatamente x elevado a 1 meio, né, menos 1 meio, certo? Elevado, tá, a p, certo? Elevado a p. Então, vamos fazer aqui em cima. Vamos fazer aqui do lado. Então, o termo p mais 1, ele é o quê? Ele é a combinação de 6 em p, né, vezes x elevado a 6 menos p, vezes, aí, ó, essa aqui é uma potência de potência, então fica x elevado ao quê? A menos, ó, 1 vezes p dá p, né, sobre 2. Aí, o que a gente pode fazer aqui, ó? Veja que as bases são iguais, né? Então, o termo p mais 1 é igual à combinação de 6 em p, vezes, a isso daqui é a mesma base, então fica x elevado a 6 menos p. Aí, ó, a gente faria um mais, então fica menos p sobre 2. Aí entendeu o seguinte, ele não quer o termo independente, então se o termo independente, isso daqui tem que ser 1, né? Para que isso daqui seja 1, esse expoente daqui, ó, eu vou até destacar, esse expoente daqui, certo? Tem que ser igual a 0, né? Isso aqui tem que ser igual a 0. Então, eu vou fazer aqui, ó, então 6 menos p sobre 2 tem que ser igual a 0. Então, vou multiplicar todo mundo por 2. Então, fica 2 vezes 6, que dá 12. Ó, menos 2p, certo? Ó, quando eu multiplicar 2p por 2, eu vou eliminar com 2, certo? Então, fica só menos p igual, né? 2 vezes 0, que dá 0. Então, a gente tem 12, né? Aí, aqui, menos 2p menos p dá menos 3p, igual a 0. Então, passo 12 para lá, né? Ou p, né? Então, aí vai ficar 3p igual a 12. Aí a gente determina que p tem que ser 4 para que o termo independente, esse x aqui, seja 1. Tá? Então, se a gente tem um p4, então a gente vai ter o termo, né, 5, né, que é igual à combinação de 6, né, em 4, né, vezes... vezes 1, né? Vezes 1. Então, basta isso aqui tem que ser 1, né? Para isso aqui ser 0, então x elevado a 0 é 1.
Então, vezes 1. Então, basta a gente calcular a combinação disso. Então, a combinação disso é o quê? É 6 fatorial, né, dividido por 6 menos 4 fatorial, que dá 2 fatorial, vezes 4 fatorial. Agora sim, a gente pode fazer o seguinte, então, vai ser o termo 5, que é igual a 6 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido, tá, por 2 fatorial, vezes 4 fatorial. A gente elimina 4 com 4, né, fatorial. Aí, ó, o 2 fatorial é 2. Vou até apagar isso daqui e ajeitar esse 4 fatorial aqui, ó, vezes 4 fatorial, né, eliminamos com esse. Aí, o que a gente faz? Simplifica o 6 com 2, aí vai ficar 3 vezes 5, que dá exatamente o quê? 15, tá? Então, meu termo independente é 15, e ele está dizendo que é o quê? Ó, o termo independente de x será positivo, ok, né? E superior a 10, sim, né? 15 é maior, né, do que 10. Portanto, esse item 81 está correto. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Então o vídeo de hoje era esse. Forte abraço e veja aí no próximo vídeo.